Fala pessoal, beleza? Fechamento de mercado, dia 5/10, índice dólar, e vamos conversar aqui um pouco mais, né, sobre esse período, né, de avaliação gratuita, beleza? Então, dia de hoje, pessoal, a gente tinha comentado, né, tinha postado, tanto no vídeo de ontem, postei ali também no Instagram, né, lá no Story, da possibilidade, né, dos extremos, tá? De ficar atento, né? A gente não sabe exatamente onde o preço vai abrir, né, no dia seguinte, mas a gente tem uma noção de que quando tem uma pressão, por exemplo, desse tipo, né, foi uma movimentação aqui de quase 6.500 pontos, normalmente isso daqui não volta de uma vez, né? Não vai fazer isso daqui, tá? A pressão aqui foi extrema, né? Deixou um gap aqui do tamanho de uma barra, correto? Então, o mais esperado aqui por cima é a lateralidade, sobreposição de barras, só que no âmbito do diário, né? Então você tem um tanto bom para trabalhar, né? A barra de hoje foi uma barra de 2.000 pontos. Tá? Não foi uma movimentação de subida muito fácil, né? Mas um pouco mais chata, teve uma lateralidadezinha interessante na parte da manhã. Tá? E por fim veio um pouco acima dela. Né? Aqui a gente está fora, né, daquele nosso canal, tá, de baixo, certo? Que muitas vezes, como a gente já conversou, pode ser muito bem uma bandeira de alta. Se a gente pensar, né, na lateralidade desse canal aqui, ó, tá, como alvo, né, que seria uma movimentação já bem ampla, né, a princípio, né, teríamos o primeiro alvo ali em 122.483 e o segundo alvo, né, dessa movimentação, que é uma movimentação até comum, né, de lateralidade, é a movimentação inclusive que o AL mais trabalha, né, que ele não trabalha os outros níveis aqui, 126.207, tá? Então, é projeção, né, pessoal, tá? É como se trabalha a projeção de alvos. Isso daqui vai lá? Olha, projeção de alvos quando eu trabalho no intraday eu aposto muito que vai, sabe? Aqui eu tenho alguns fatores já que são interessantes. Né? Ele é interessante por hora frente ao canal, tá? Que é o fato dele deixar esse gap aberto, né? Que é um novo gap, essa nova região. Ainda falta, né, esse fator aqui, que é um gap aberto com essa região, já que a mínima dessa barra volta para dentro disso daqui e hoje ele abre aqui dentro já. Então eu não tenho gap ainda com a máxima, tá? Com essa máxima aqui. Além disso, né, pessoal, pensando aqui ainda nessa análise, eu tenho aqui uma, né, duas, tá? Três puxadas. E aí a gente está conversando sobre o âmbito do diário, né? Então eu posso ter uma, né, duas pernas de alta, né, pós-rompimento, beleza? Então a gente vai, né, acompanhando ali a movimentação do preço. Por hora ele deu uma esticada, então é natural que o preço tenha, né, algum tipo de lateralização. Hoje fecha como sobreposição de barras. Amanhã de novo, né, eu reitero a ideia de que é interessante você observar a questão de extremidades. Por quê? Porque a gente está, né, um pouco afastado das médias, a gente teve uma movimentação um pouco mais extrema. Tem possibilidade disso aqui ter mais movimentação de alta? Tem, tá? Mas deu alguns alvos, né, pessoal? Deu, como a gente viu no vídeo anterior, né? Deu terceiro alvo desse pivô rompido aqui, né? Que é uma movimentação que muitas vezes até gera uma reversão, né? Quando o preço atinge um terceiro alvo de uma movimentação, tá? E aqui é um range, né? Essa movimentação aqui virou um bom range, tá? Então, as extremidades aqui serão interessantes, tá? Aí a gente dá uma olhadinha aqui. Preço abrindo muito alto, pode lateralizar, vir aqui embaixo, né, fazer nova movimentação de lateralidade. Aqui no M60. Eu postei hoje, né, no Insta lá, possibilidade disso aqui ser um cup handle, tá? Que é um fundo arredondado. Movimentações de fundo arredondado, né, eu deixando um pouco mais simples ali, chamando isso daqui de cup handle, tá? Normalmente quando tem um rompimento, tá? Quando tem um rompimento dessa movimentação, ela acaba tendo ela, né, como um movimento projetado para cima, tá? Que seria a mesma coisa que projetar o segundo alvo dessa movimentação. Deixa eu tirar um pouco o zoom aqui.
fica um pouco achatado, né? Mas seria mais ou menos isso daqui, né, em 121. O dia de hoje, né, ele não foi um dia muito satisfatório para a gente pensar, por exemplo, nessa movimentação. Como assim satisfatório, Luciano? Ele está ainda numa movimentação arredondada, né, eu ainda vejo isso daqui como uma movimentação arredondada, mas não é uma boa movimentação, né? A gente vê muito pavio, a gente vê muita sobreposição de barras, tá? A não ser que as barras, né, de amanhã abram, por exemplo, uma movimentação de alta e tem algumas barras com fechamentos melhores, né, sem tanta sobreposição, para a gente mudar um pouco o pensamento, mas da forma que está posta aqui, né, formou esse canalzinho aqui, assim como formou também esse outro, né, esse aqui ele se estreita um pouco, acho que eu acabei apagando essa linha aqui, ó. Tá. Esse aqui se estreita, né, já parece mais uma possibilidade de wedge, né, e o rompimento dela levaria a uma movimentação de baixa, com possibilidade de duas pernas. Tá? Essa movimentação está com muita sobreposição, eu não consigo ler muita pressão aqui nessas barras. Tá? Então, se o preço chega, né, dessa maneira aqui, provavelmente vai ser um dub top aqui para uma movimentação de baixa. Porque normalmente quando o preço chega sem muita pressão, né, sem barras melhores, né, sem uma boa convicção do mercado, fica um pouco mais complicado de romper. Tá? Mas a gente acompanha amanhã. Beleza? Se ele chega assim com muitas barras sobrepostas, né, é porque o mercado está com dúvida. Tá? Se a gente tiver algumas barrinhas um pouco melhores, não precisa ser barras muito amplas, né, mas uma sequência de barras positivas ali talvez nos auxilie mais, tá, numa possibilidade de rompimento. Além disso, né, o topo duplo, né, ele conflui aqui com o topo do canal, né, se ele chega aqui um pouco mais lentamente, né, ele vai acabar chegando nessa região aqui, certo? Então, a gente fica atento ali amanhã. Ficou, como eu falei, essa possibilidade aqui de wedge, né, essa possibilidade de cunha, tá? Então, o rompimento dessa movimentação, né, daria certo os 75% das vezes da wedge, e aí a gente poderia ter duas pernas de baixo. Esse gap aqui ele quase foi fechado, né, pessoal? Faltou um quase nada ali, né, para fechar esse gap. Eu vou deixar ele marcado aqui. E quer queira, quer não, ele é um gapzinho, e às vezes em lateralidade, né, ele volta, fecha esse gap. E isso aqui volta, né, vira uma região de realização de lucro, tá? Faltou pouca coisa ali, mas eu vou deixar ele aqui, tá? A tendência é boa, tá? O alinhamento das médias é bom, então tá mais fácil essa movimentação subir do que ela descer. Então eu sempre penso nisso ali no M60. O que está mais fácil de acontecer? Está mais fácil ele dar o topo duplo, 1000 pontos ali acima. Por quê? Porque praticamente não tem grandes barreiras aqui. Então se ele abre aqui amanhã, sobe um pouco, cai um pouco, sobe um pouco, tá fácil ali. Não tem grandes empecilhos ali para o preço, tá? Atingir ali um alvo, que é comum, né, dentro da movimentação do dia, né, que é atingir um topo duplo. Tá? Deixa eu ligar essa linha aqui um pouco mais estendida. Certo? Então é bem comum, né, ter essa movimentação aqui de topo duplo. Então amanhã, né, caso abra aqui acima, né, dessa movimentação, a gente pode até, talvez, quem sabe, encarar isso daqui como uma falha de wedge, né, isso daqui pode até acelerar um pouco, rompendo essa movimentação. Tá? Aqui essa outra linha ali é aquela do diário, é bem antiga, tá vendo? É unindo esse topo com esse topo, né, e essa região. Tá pouca coisa assim, eu não apaguei ela. Também não apaguei essa outra aqui, né, que são de alguns triângulos expandidos ali um pouco mais distantes, beleza? Só para vocês observarem de onde vem, né, algumas linhas aí que às vezes fica meio confuso aí para vocês. Certo? Então, vai depender um pouco de onde abrir. Se o preço abre, por exemplo, no gap de baixa, eu já posso ter, né, mais ou menos essa wedge aqui com sucesso, né, essa terceira puxada aqui, e, né, desenvolver um pouco uma movimentação de baixa, beleza? Aqui nos 5 minutos, né, a gente viu a lateralidade do dia, tá? Abre num gap de baixa, abre já numa wedge, né, pessoal? Tá? Essa aqui eu conversei com o pessoal lá do grupo cedo, né? Abre já, né, testando uma wedge, essa daqui, tá? Acho que vocês conseguem vê-la aqui de maneira clara, correto? Deixa eu colocar amarelo ali, acho que fica melhor, tá?
abre aqui já testando essa movimentação, né? Quase fechando o gap por completo, né? Até que por contexto, né, chegou a dar uma possibilidade de compra aqui, tá? Mas para quê? Para retornos médios, tá? Para retorno em região de volume, tá? Que muitas vezes segura o preço, né? Como já conversamos. De novo, né, pensando nessas regiões de volume, ó, quando a gente pensa em lateralidade, eu as vejo como bem essenciais dentro do meu operacional, tá? Então, uma reversão de 2 barras em cima de uma região de volume, aqui é uma L1, bacana, né? Por time frame menor ali, tá a entrada ali num minuto por aqui, tá? Você vendo a entrada, você vendo já um gatilho, né, um pouco mais cedo, beleza? Depois aqui, ó, outra região de volume, né, o preço testa exatamente essa região, tá, e volta a subir, beleza? Então, atenção, né, a essas regiões aqui, ó, tem uma segurada no preço, voltou, fez um pullback, lateralidade, né, ampla sobreposição de barras, depois desceu de novo. Aqui acho que é interessante eu religar aqui algumas linhas, né, que estavam aqui. Aqui era um topo triplo, né, o fechamento do dia. Aí aqui se eu pego essa com essa máxima aqui, ó, aqui formou uma bull wedge, tá? Dentro aqui do intraday. Essa daqui é aquela do M60, tá? Então aqui tivemos, né, uma possibilidade de wedge. Depois aqui volta para testar essa movimentação. Olha que ponto de inflexão legal que ela faz aqui, ó. Olha quantos pontos, né? De maneira bem rápida, né? 600 pontos. Depois ele volta e testa essa movimentação. Essa daqui foi fantástica, né? Porque aqui, pessoal, foi uma wedge com um topo duplo. Tá? Essa daqui, ó. Certo? Então aqui a gente teve a possibilidade de wedge, né? Tentativa de rompimento dessa movimentação bem inclinada, super afastado das médias, mais um topo duplo, né? Então aqui tá, para quem já tem alguns feelings de mercado, né? Para quem já fez um estudo um pouco mais aprofundado em wedges, né? Quando você tem confluência de informações é mais legal. O que mais que tinha aqui? A região da VWAP do dia anterior, né? Já expliquei para vocês que muitas vezes ela para o preço. E dias de lateralidade, pessoal, normalmente, às vezes, entre a primeira e a segunda hora, né, ele acaba nos apresentando algum tipo de extremidade. E aí a gente tem que ter um pouco de paciência, acompanhar o mercado, tá? E aproveitar as movimentações, né? No caso ali, eu aproveito por estar em frames menores. Para mim isso é mais comum, né? Porque eu já uso o M1 já faz bastante tempo, sempre em confluência com o M5, né? Minhas marcações saem daqui, estou sempre com o M5 aberto, M60 aberto, diário aberto, tá? Eu às vezes faço alguns filtros, né, pelo M1, certo? Poder entrar um pouco antes, quando eu acredito na movimentação, tá? Aí, aqui chegou a dar uma comprinha, né, ali pelo M1, interessante também. Chegou ali próximo da região da VWAP, né, bem no alinhamento, né, do terceiro teste. Aqui, ó. Tá? E aí aqui veio a falhar, beleza? Lateralidade, pessoal, vocês têm que focar e entender que toda vez, né, que o preço vem renovar uma máxima, você tem que ficar desconfiado. Veio acima de máximo, está desconfiado. Ah, ele formou uma nova máxima ali. Quando que ele veio acima? Com essa barra aqui. Perdeu muita força aqui, pessoal. Médias flat, né? Analisem sempre o comportamento das médias. Não percam isso daqui de vista, né? Foquem nisso daqui. Tem um vídeo no canal aí, né? Como eu uso as médias móveis. Né? Eu vejo 4 funções para elas, tá? Então, para mim, elas são, né, excelentes marcadores, né? Elas criam ali uma marcação ali de distância, de movimentação do preço, né? Já que o preço não consegue trabalhar por muito tempo longe das médias, tá? Então, eu estou sempre de olho nisso. Então, às vezes, quando eu penso em uma possibilidade de reversão, eu estou vendo ali o afastamento das médias dos 5 minutos, tá? Como parâmetro. Beleza? Então, tentem utilizar. Aqui, ó, o preço veio tentar fazer nova máxima de novo, mais uma vez. Certo? Ele vem, logo em seguida ele faz um retorno, depois ele faz um topo duplo. Né? A região ali anterior faz um topo duplo mais baixo. Aí depois vira uma lateralidade mais difícil, né, pessoal? Isso aqui, ela tá subindo, tá, mas é uma lateralidade bem feia, né? Você não vê continuidade, né, depois de uma barra, né? Você vê uma barra, vê um doji, depois reverte um pouco, volta a subir, né? Virou uma lateralidadezinha aqui ascendente, né? É um canalzinho aqui mais feio, né, pessoal? Não é uma movimentação legal isso aqui. Beleza? Aqui ainda dentro do intraday, né, se você simplesmente, né, liga linhas, né,
que eu fiz aqui, pessoal? Peguei esse ponto aqui, ó, e liguei nesse outro ponto, tá? E aí você chegaria, tá, a essa outra movimentação. Então, isso aqui é só para você observar, né, quão interessante é você fazer essa observação de ligar canais, né, de criar as possibilidades, né, para os seus trades, beleza? Então, aqui ficou, né, uma wedge, tem uma puxada, uma segunda puxada e uma terceira puxada, tá? Então, essa movimentação aqui falhando máxima, vindo renovar mínimas, né, ela deixa um pouco essa possibilidade aqui, sim, tá? Porque aí seria, né, o resultado esperado aqui para uma wedge, beleza, pessoal? Então, do índice é isso, né? A gente vai conversar um pouquinho aqui do dólar. E ao final, né, eu vou conversar sobre a ideia, né, do período, né, de avaliação ali, algumas dicas ali para passar para vocês de como vai ser um pouco mais, né? Te esclarecer algumas dúvidas ali que eu acabei recebendo ali pelo Instagram, tá? O dólar, as médias estão flats, tá? Ele veio testar o fundo desse canal aqui, certo? Esse canal ele é só a replicação, tá, dessa linha aqui, ó. Quando juntou esses dois topos, tá? Eu só copiei ela, colei aqui embaixo. Ela já serviu de ponto de parada aqui, e, de certa forma serviu de ponto de parada aqui também. Região de volume, né, como eu falo para vocês, sempre interessante em lateralidades. Aqui renovou mínima, né, que era um ponto que eu particularmente não gostaria de ver caso essa movimentação já viesse renovar máxima, tá? Por quê? Porque quando o preço está mantendo a sua estrutura, é mais fácil de ler ele. Quando ele amplia isso aqui, ó, quando ele veio abaixo dessa mínima, isso aqui se torna mais complexo de ler, porque você não sabe se dessa vez vai subir mais ou se vai subir um pouco menos para poder cair mais. Né? Quando ela quebra essa estrutura, eu fico um pouco mais alerta que talvez o preço dessa vez não possa não subir tanto, tá? Para descer, para vir a níveis mais baixos, certo? Então, é a análise de estrutura de mercado, né? O Al fala bastante disso, né? O preço renovando máximas e mínimas, né? Para ele manter um padrão ali de comportamento, beleza? Então aqui no diário, acho que é até interessante eu falar disso aqui do diário do índice também. Aqui no diário do índice, pessoal, ele fez aqui uma L1, tá? Fez uma L1, né? Só essa mínima aqui, ela veio abaixo dessa barra, então aqui eu tenho uma L1. Ela volta e fecha positiva, né? Bem próximo da sua máxima. Mas como eu falei, né, eu espero sobreposição de barras, então o preço pode subir um pouco, voltar a cair, subir. É uma movimentação que pode se repetir por um tempinho nessa região. A mesma coisa é válida para cá, tá? Teve muita pressão nessa movimentação, então eu não espero que ela volte de uma vez, pelo menos não para mim, da forma que eu analiso o mercado, eu não vejo isso acontecendo tão fácil. Um pouco mais de lateralidade aqui, talvez antes a gente ver, né, o preço já voltar para cá, pela pressão, né, impressa aqui nessa movimentação. Então aqui eu também tive uma H1, tá, dentro de uma lateralidade. Se fosse uma lateralidade um pouco mais saudável, vindo de maneira um pouco mais lenta, um pouco mais gradual, provavelmente eu estaria pensando aqui numa boa movimentação de alta aqui, tá, para isso. Mas por hora não é o caso. Ficou outra região de volume aqui, estão vendo? Então ela é mais próxima. Eu costumo marcar nessas regiões de volume, vocês sabem disso. Para quem acompanha aqui o canal há mais tempo sabe. Normalmente eu deixo na mesma cor ali, que é para não me confundir, para eu poder observar isso aqui como uma extensão, tá, dessas regiões. Fecha como um doji, né, também. Tá? Teve boa lateralidade hoje aqui também. Eu postei também lá que, inclusive, né, se ele viesse fazer acima de barras, né, para ficar atento, pensar em vender, né? Ele já abre, né, testando essa máxima. Então já acabou dando a possibilidade de venda já um pouco mais cedo. Pagou muito bem, né? Pagou cerca de 30 pontos a primeira movimentação até uma região de volume do M5. Beleza? Então, aqui, né, é um doji. De novo, né, a gente volta para aquela ideia de que as extremidades são importantes, tá? Então essa extremidade é importante, essa outra aqui acaba também sendo importante, e essa daqui, que foi a nossa referência de hoje também. E claro, né, a mínima da barra de hoje. Tá? Por quê? Porque lateralidade, sempre que o preço estressa, né, uma nova
região, né, quando ele testa a mesma região, né, ele pode fazer aquilo que você viu nos 5 minutos. Né, ele testa uma região, depois ele volta a recolher. Só que aqui, né, no âmbito da pontuação do diário. Tá? Então, 60 minutos. Eu sempre me faço a pergunta, né, do que está mais fácil do preço fazer. Está mais fácil do preço subir, está mais fácil do preço tecer ou está mais fácil do preço lateralizar. No dia de ontem, né, a gente havia conversado, eu falei que estava mais fácil, tá, do preço lateralizar dentro dessa região. Ele abriu aqui, ó, já testando essa máxima, a máxima do dia anterior. Então quando ele abre aqui, vem um pouco acima, né, começou a descer ali, aí eu acabei vendendo, né, parou ali numa região de volume. Tá, eu conversei também um pouco com o pessoal do grupo sobre essa movimentação. Aqui, né, quando o preço volta, fica entre a média móvel de 9 e a média móvel de 20, normalmente eu espero lateralidade. Por quê? Porque eu não tenho um bom alinhamento das médias, eu tenho preço entre as médias, então o preço ele ainda está tentando se encontrar. Normalmente, às vezes você consegue trabalhar por uma hora uma direção, depois na outra hora outra direção, tá? Isso acontece e em alguns momentos eles nos dão essas oportunidades. Então estou sempre de olho ali no M60 também, por essa razão, né? Por poder trabalhar a lateralidade, né, de tempo em tempo. Aqui, pessoal, ainda está um pouco mais fácil do preço vir para uma movimentação de baixa, tá? Ainda é mais fácil o preço vir para uma movimentação de baixa. Por que mais fácil, Luciano, o preço vir para uma movimentação de baixa? Porque se ele vier abrir aqui num gap de baixa, por exemplo, ele já vai abrir abaixo de todas as médias. Tá? Apesar da lateralidade, né, e de eu precisar aqui, por exemplo, marcar alguns extremos, né, que seria essa extremidade aqui e essa extremidade aqui, né, que é a máxima de hoje, né, com a mínima de hoje, tá? Que é a movimentação aqui dentro do intraday, beleza? Então, eu marcando isso daqui, eu já tenho algumas possibilidades de extremo. Então, se o preço vem fazer nova mínima, eu tenho que ficar atento, tá? Tem aqui a região da VWAP, tá? De antes de ontem agora, né? Então, a gente tem que se manter atento a novas extremidades, tá? Por quê? Porque se, porventura, o preço começa a reverter, em lateralidades ocorrem reversões abruptas. Imagina uma reversão abrupta ocorrendo no M60. Você tem tendência lá nos 5 minutos, tá? E normalmente você acaba tendo super tendência lá no 1 minuto, beleza? Então a gente consegue, né, com o tempo, criar algumas dinâmicas de leitura desse preço aqui para nos auxiliar, né? Basta você praticar, né? Tá, aqui tem uma LTBzinha, vou apagar, certo? Então aqui, pessoal, por exemplo, se o preço abre, deixa eu tirar só um pouco o zoom antes, tá? Se o preço abre aqui numa movimentação de alta, num gap de alta, ele tem esse topo duplo, ele vai estar entre a 20 e a MM50, então ainda assim eu tenho mais chance de lateralidade. O preço não conseguiu fazer um gap de média, tá? Se vocês observarem, as barras sempre, mesmo que seja a sua mínima, ela volta para dentro da MM20, então ela volta e toca a MM20. Isso mata, né, a possibilidade do gap de média. Então nem um gap de média o preço conseguiu realizar ainda, tá? Então por hora, né, se ele abre aqui num gap de alta, acima dessa regiãozinha de volume, né, e ele chega próximo disso daqui, às vezes ele pode nem chegar, né, às vezes ele pode deixar um topo duplo mais baixo, que é uma indicação de força, né, de pressão vendedora, o fato dele não conseguir renovar a máxima, né, então ele pode me deixar a ideia de que ele venha, né, renovar a mínima. Por hora, essa movimentação ela é positiva de alta, tá? Por hora ela é uma indicação positiva de alta. Tanto que ela forma, né, essa possibilidade de canal de alta. E canal de alta, né, como a gente já comentou, muitas vezes ele pode vir a ser uma boa bandeira de baixa, né, pessoal? Então, canalzinho de alta, tá? Deixa eu só ver aqui se não vai ter muita utilidade isso daqui não, tá? Provavelmente já teria rompido essa movimentação. Mas eu tenho aqui uma pequena puxada, correção, uma segunda puxada, correção, uma terceira puxada, né? Tá tendo uma movimentação de baixa. Então, ainda posso, né, ver isso daqui, tá? Como uma possibilidade de wedge, vendo ela assim, tá? E duas pernas de baixa também, tá? Aqui no M60 eu vejo as médias bem flats. Médias bem flats indicam que eu estou em tendência de baixa.
A vantagem dessa movimentação é que a média móvel de 50 ela vem passando ali em cima, um pouco mais aberta em relação às outras médias. Isso é um ponto que me leva a dizer para vocês que está um pouco mais fácil descer do que de subir. Tá? Mas a gente acompanha o preço, a gente vê como abre, a gente vê o que acontece para a gente pensar em possibilidades, tá? Durante a movimentação do preço, beleza? Aqui, né, pensando em lateralidade, né, você viu essa pequena wedge aqui, vista mais fácil ali no 1 minuto, né, porque quase não tem ponto de inflexão algum aqui, né, pessoal, aqui pelo 5. Você só vê esse pequeno recuo para cima aqui e já voltar a descer. Tá? O fechamento do gap, né, acabou sendo uma região de pressão. Né? Olha que bacana isso aqui. Ó. Tá aqui, ó, a mínima. O fechamento do gap acabou também, né, sendo uma região de pressão. Tá? O topo duplo estava aqui, né, a linha do topo duplo. Ele veio pouca coisa acima. E aqui tinha essa região de volume, né, pagou cerca de 30 pontos aqui até essa região. Né? Ele deu uma pequena pausa, voltou a subir e depois logo em seguida, né, voltou a descer um pouco mais para fechar o gap. Então teve o fechamento do gap no dia de hoje, né? Nem sempre tem o fechamento do gap, a gente tem que tomar cuidado com as ideias que a gente formula. Abriu num gap de alta, vai fechar o gap. Não, pessoal, nem sempre. Abrir o gap de alta é um interesse comprador. Então você tem que ir analisando como que está o comportamento das barras, né? Aqui você viu, né? Essa barra aqui foi uma excelente barra de venda, né? Ela te dava a ideia já de que ia ter continuidade, né? De maneira rápida, né? Se você atua rápido pensando em vender, lembrava que lá no M60 estava numa tendência de baixa, as médias estavam flats lá, apontadas para baixo, né? Ainda aqui nessa abertura. Então, são pontos, né, que podia te levar a pensar em vender. Lá no diário, tendência de baixa, né? Estava ali após grande pressão vendedora. Aí você podia pensar numa venda, né? Pagaria muito mais, né, se você segurasse ali cerca de 43 pontos, tá? Beleza? Então, aí ele volta, né, MM20, duas pernas de retorno. Na MM20 você tem uma M2B, tá, que é um setup dual. Deu um gatilho de compra aqui, ó, se você compra aqui, você tinha um stop de 12 pontos, chegou a pagar 17. Aqui é o que, pessoal? Topo duplo, não é? Tem um ponto de inflexão aqui, um ponto de parada, o preço volta para testar isso aqui, testou um topo duplo. Rompeu de uma vez? Não, né? Acabou voltando, ó, quase 30 pontos. Tá? Depois deu uma lateralizada, né? Mais uma lateralizada com as médias ascendentes. E uma lateralizada, né? Fazendo isso daqui, ó. Topos e fundos, tá? Ascendentes. Beleza? Ó, você consegue observar de maneira clara aqui que o mercado, né, ele vem fazendo leve movimentação de alta. Então você sempre está de olho nos detalhes ali. Para quê? Para você operar a favor da estrutura. Se não está renovando mínima, né, e eu comprei, eu espero que o preço vá renovar a máxima. Ele veio, né, cumpriu a sua função, certo? Não renovou mínima. Se eu estou pensando em comprar, eu espero que ele venha renovar a máxima. Ele cumpriu a sua função, né, a premissa inicial. Beleza? Essa daqui não, né, porque essa daqui ela veio mais baixo, mas ainda assim não renova a mínima anterior. Depois ela estica, né, um tanto bom. Tá? E aí você vê, né, essa possibilidade aqui de quê, pessoal? Uma tentativa, né, de rompimento, tá, de canal. E aí o que torna, né, difícil o rompimento desse canal aqui? Né? Até falei lá no grupo, né, 80% das vezes isso daqui falha. Né? O M60. Tá? Se o M60 fosse um pouco mais positivo e um pouco mais favorável, provavelmente eu ia dizer que esse rompimento poderia levar, né, a possibilidade de um movimento projetado. Eu acabei não colocando isso, tá? Acabei optando por falar que 80% ali das vezes falha por conta do M60. Às vezes a gente vai estar errado, é claro, né? Mas normalmente eu tento focar ali também no time frame maior, tá? Eu vou pensar em possibilidades, né? Porque eu sei que está mais fácil subir no M60, provavelmente, né, um rompimento bem sucedido seria provável, né? Tá? Mas antes disso, né, se você quer ter um pouco mais de probabilidade ao seu favor, ele deixou uma máxima. Concordam comigo? E se você quiser entrar depois, né, disso daqui, num rompimento, você espere uma correção. Tá? A correção veio. Quando você compra, né, se você, por exemplo, pega esse gatilho aqui,
tá? Você entrou comprado aqui, com stop aqui. Qual que é a tua premissa? Você quer que o preço, tá, renove máxima, certo? Porque se o preço não renova a máxima, a tua premissa foi por água abaixo, correto? E aí aqui, né, tem um ponto bem bacana, né, que o Al fala, que depois de uma barra de sinal, quando a barra de sinal, depois de uma barra de sinal você vê um doji, as suas chances nelas reduzem bastante. Por quê? Porque depois de uma barra de sinal, você quer ter, né, uma barra de tendência e não uma barra de dúvida. Tá? O Al divide, né, as barras lá para quem assistiu os vídeos, ele divide as barras entre barras de tendência e barras de não tendência, né, que são os dojis. Se depois de uma barra de sinal tua barra fecha como um doji, ele fala que muitas vezes compensa você sair aqui no 0 a 0, sair no empate, tá? Buscar sair no empate se você entrou por aqui. Por quê? Porque a barra seguinte, a barra de sinal, né, que seria a barra com gatilho, né, que seria a barra de entrada, ela acabou de se tornar uma barra de dúvida, né, se tornou um doji. Tá? E muitas vezes ele nos deixa ali sair no 0 a 0, ou até mesmo com um pequeno lucro, tá? Depois da formação da barra. E aí, né, você precisa pegar alguns feelings de mercado para você chegar nesse tipo de consenso. Tá? Mas aqui aconteceu um negócio interessante, né, pessoal? A movimentação esticou, né? Tenta romper a movimentação de canal, e depois disso daqui, o que você assistiu, né? Você assistiu um topo mais baixo, depois um fundo mais baixo, depois outro fundo mais baixo, depois um topo mais baixo, né, em cima de uma região de volume. Tá? Aqui também tinha, né, a extensão da região de volume, além dessa dupla wedge, né, que o preço formou. Tá? E virou uma movimentação de baixa, tá? Virou uma estrutura de baixa. E estruturas de baixa, né, você tem que estar buscando por gatilhos de venda, tá? E tá realizando lucro, né, próximo de novas mínimas, né? Então, quanto mais alto, né, você vender dentro de estrutura de baixa, melhor, porque às vezes em nova mínima, né, o preço volta a subir, ele sobe um pouco menos, ele volta a cair, sobe um pouco menos, né? É o comportamento natural, né? Em novas mínimas ali, você ter ali uma realização de lucro, tá? E aí ficou, né, um montão de gatilho de venda aqui. O preço foi se reajustando, né? Ele demora, né? Aqui virou lateralidade, ó. Não renova a mínima, não renova a mínima, tá? Aqui vem abaixo de barras, né? Renova a mínima, pullback, tá? Aqui teve uma entrada legal, stop aqui, protegido pelas médias, né? E, né, deu uma esticada ampla, né, pessoal? Veio testar, ó, o fundo dessa movimentação aqui, ó, esse fundo com esse fundo, né? Se você traça a linha ligando os dois pontos, né, ele veio testar isso aqui como uma possibilidade de alvo. Uma segunda possibilidade de alvo seria esse aqui, tá? Você tinha aqui duas possibilidades, ele veio inclusive na mais extrema, beleza? E aqui a gente viu, né, uma wedge, depois sobreposição de barras e mudou a estrutura, né, pessoal? Essa estrutura que você vinha assistindo aqui de topos e fundos descendentes, né? Ela para aqui, né? Ela estagna aqui. Depois você tem aqui um fundo, tá? Até então. O topo prévio que ficou, né, já ficou aqui mais alto, né? Você até teve um gatilhozinho de entrada. Depois ele não renova a mínima, né? Então aqui, né, depois disso daqui, com isso, né, a gente vê que a estrutura mudou e aí o dia se encerra. Beleza, pessoal? Então, vamos aproveitar para a gente conversar um pouco aqui, para esclarecer algumas dúvidas, né? Primeira dúvida, pessoal, como que vai ser a questão do Telegram, né? Algumas que a gente recebeu repetida. O grupo do Telegram, pessoal, vai ser um grupo de apoio, tá? Onde eu vou apresentar para vocês como que a leitura de price action funciona, tá? Para mim. Vou apresentar para vocês como que vocês vão poder utilizar isso aqui a favor de vocês. O que dá certo, tá? Para traders que estão começando. O primeiro ponto, pessoal, vai ser isso aqui, ó. Disciplina, tá? Você não pode fazer nada fora disso daqui, tá? Você não pode fazer uma compra por impulso, você não pode fazer uma venda por impulso. Dentro da metodologia dual a gente trabalha barras fechadas, tá? Não tem essa ideia de, eu vou comprar por impulso. Não, você tem que esperar a barra fechar. Quando a barra seguinte abre, né, a gente tem a possibilidade dos gatilhos aparecerem. Tem um gatilho que ele some, né, quando a barra volta, que é um gatilho de gap. Gap é interesse, está dentro da metodologia do All-Brooks, então esse gatilho às vezes ele pode sumir. Tá? Então é bom você saber disso, é bom você saber o que é um gap, tá? Um gap de barra dentro da metodologia.
para que você entenda, né, o que aconteceu, certo? Mas a princípio, um dos pontos essenciais aqui é que você vai precisar de disciplina. Disciplina para seguir, disciplina para manter o stop no local correto, tá? Disciplina para não operar contra de forma alguma isso daqui. Isso daqui é testado, tá? Eu confio nisso daqui. Eu faço muitas operações por isso aqui. Eu faço algumas operações por contexto. Hoje eu até passei algumas operações de como eu somo o contexto, né, para o pessoal da sala. Às vezes eu vejo uma H1 nos 5 minutos, eu posso esperar um gatilho de compra no M1, tá? Então são formas de ver isso, né, depois de muito tempo repetindo a mesma coisa, tá? Então vocês vão precisar de disciplina para seguir, certo? Isso daqui. Atualizando ali o pessoal que viu o vídeo e não seguiu regras, tá, pessoal? Eu comentei com vocês, disciplina, tá? Seguir regras. Como que funciona para você participar, né? Conversei ali com a grande maioria, tá no vídeo anterior. Como que funciona, né? Você vai lá no Instagram, tá? O endereço do Instagram tem lá se você clicar ali no corpo ali tá escrito, né, que é isso aqui, tá? Você acessa ali, se você não quiser clicar no link, @traderconsistente07, tá? Clicou ali, manda um oi, se inscreve no canal, tá? Ah, não se inscreveu no canal, mandou lá. As regras, tá, pessoal? Eu estou dando isso daqui de maneira gratuita para vocês, então eu cobro uma contrapartida. Então comece seguindo regras, comece seguindo disciplina. O que eu preciso? Preciso do seu nome de usuário, né? Preciso do seu nome de usuário aqui no YouTube, preciso do seu nome completo, seu e-mail, tá? Nome completo, e-mail e número de telefone, tá? Número de telefone, claro, vai precisar do DDD. Por quê? Porque, como eu falei, né, nesses 30 dias eu vou oferecer um serviço de apoio nos dias que eu puder, tá? Vejam que eu não estou cobrando por isso. O valor que vocês estão pagando por ter a metodologia do Albrooks aplicada ao gráfico, né, para quem já é assinante, já é algo fantástico, né? Para quem já segue isso daqui há mais tempo, para quem já está há mais tempo comigo, tem gente que já está há bastante tempo, né, e acaba utilizando a metodologia e acaba tendo resultados positivos, né? Já sabe que isso daqui tem fundamento. Eu não inventei nada, tá, pessoal? Só li muito e tentei criar algumas coisas para que eu pudesse me ajudar a estudar, tá? Então, foi mais ou menos isso. Mas eu vou, né, estar ali dando algumas ideias, né, de como que eu vejo o mercado, de como que eu percebo algumas movimentações do preço. Isso a gente ganha também tendo feeling de mercado, né? Isso com o tempo, né? Quanto mais tempo você passa analisando o mercado, você estudando junto, né? Você acaba ganhando algumas coisas, tá? E a ideia, né, é que eu venha, né, auxiliar vocês ali para que vocês venham conhecer um pouco da metodologia, que vocês sigam regras, tá? Então, ali nos dias que eu puder, né, eu vou tentar passar, né, de maneira clara até uma movimentação por dia, tá? Uma movimentação que eu acredite que tenha boa probabilidade, eu vou falar ela um pouco mais clara. A maioria das vezes, pessoal, eu vou falar sobre como que eu leio. Olha, aqui tem uma wedge. Às vezes eu mando um desenho ali, olha, tá aqui a movimentação, né? E às vezes vocês não traçaram linhas, porque vocês estão começando. E os olhos de vocês então não estão bem treinados, rápidos o suficiente para ver algumas coisas. E aí às vezes, olha, a gente tem uma wedge. A gente tem aqui o quê? Olha, eu tenho uma wedge com um topo duplo, tá? Só que você tem que entender que você tem que ter visto o vídeo lá, por exemplo, de afastamento das médias, tá? De como que as médias se comportam. Por quê? Porque você também vai precisar ganhar parâmetros, porque a decisão final na hora de clicar ela é sua, tá? Eu não vou clicar aí para você, tá? E eu também não vou falar vende, também não vou falar compra, tá? Então já entendam isso. Eu vou te dar uma ideia de contexto. Você tem que saber o que fazer com aquele contexto, tá? Às vezes, como eu falei, quando eu ver algo bem claro, né, eu vou falar, olha, tem um contexto para compra. O Trade System em si vai te dar o gatilho, tá? Beleza? Então, vai ser mais ou menos dessa maneira. Número de operações por dia, pessoal. Uau, ele cita isso aqui, ó. 3 a 5 operações por dia, tá? Tem no, se eu não estou enganado, no Tendências, tá? Isso daqui. Número de operações por dia. Ele fala que você não precisa de mais do que 3 a 5 operações por dia, tá? Para viver de mercado. Beleza? Então,
3 a 5 operações. Não tem disciplina, não tem outro controle, tem bloqueio na plataforma. Se você clicar ali em ferramentas, né, e depois em configurações, você pode limitar, tá? 3 a 5. Por que, pessoal, 3 a 5? Porque você não vai ficar rico em um dia, tá? Ninguém fica rico em um dia, tá, pessoal? Isso aqui é um projeto de longo prazo. Tem um outro vídeo lá, né, que está escrito projeto de longo prazo também no canal. Se você pesquisar ali, você encontra. Tá ali, né, alguns cálculos que eu coloquei, né, que é você fazer isso daqui, ó, por dia. É você buscar isso daqui, ó, 500 pontos. Se você fizer 5 trades por dia e fizer 100 pontos em cada, você resolve isso daqui. 500 pontos, pessoal, equivale, tá? Só para vocês terem uma ideia de algo rápido a longo prazo, equivale a isso aqui, ó. Tá? 500 pontos equivale a 100 reais. Nós temos, no mês, 21 dias, certo? 21 dias dá R$ 2.100. Tá? É mais do que um salário mínimo. Com disciplina, tá? E bom comportamento, você consegue chegar nisso daqui. Não é algo exagerado, é algo possível. Tá? Dentro da movimentação aqui do índice, teve algumas movimentações de reversões ali que pagaram mais de 500 pontos, certo? Isso aqui para um contrato, tá? Que é a forma que vocês têm que começar, até aprender a ganhar. Porque até aprender a ganhar no começo é difícil, tá? Às vezes começa com 100 pontos, aumenta para 150, tem pouca segurança, não consegue ficar muito tempo no trade, aumenta para 200 pontos, sabe? São passos dados devagar, gradual. Não se consegue fazer as coisas de uma vez, isso não funciona, né, com seres humanos, tá? Esse negócio de impor, vai dizer assim, eu vou fazer isso amanhã, não funciona, pessoal, tá? Acreditem, eu já entrei em contato com muitas pessoas, eu também sou uma pessoa, né, e também passei pelas mesmas dificuldades. Então isso daqui é gradual, devagar, tá? A gente vai aos poucos melhorando. A ideia disso daqui, pessoal, era só para mostrar para vocês, ó, que lá, e eu cito isso daqui para que a pessoa fique pelo menos 3 meses com um contrato, tá? 3 meses com um contrato. Depois de 3 meses, ela aumenta para 2 contratos, certo? Então esse valor aqui, ele fica multiplicado por 2. Ele vira isso aqui, ó, tá? Possibilidade de você receber 4.200. Isso com 6 meses, de maneira gradual. Passou 6 meses, né? Você ficou 6 meses operando com 2 contratos agora, né? Os primeiros 3 com 1, os outros 3 com 2. Depois você vai passar para 3 contratos, certo? Até você chegar, por exemplo, em 5 contratos, certo? Que vai ser 5 vezes esse valor ali, beleza? Então, visualizem as coisas, né, a longo prazo, tá? Visualizem as coisas a longo prazo. Não é algo surreal, você não precisa operar o dia inteiro para que você consiga, por exemplo, chegar em algo assim, tá? Isso aqui, mês, né, pessoal? A gente está falando de 11 mil reais mês, tá? Mas são possibilidades, né? Que na verdade acho que dá 10.500, né, pessoal? Matematicamente falando aqui. É isso, né? 10.500. Então deixa eu colocar o valor correto aqui, porque senão fica feio, né? Tá? R$ 10.500 mês, com 5 contratos, fazendo 500 pontos por dia. Você não precisa fazer trade o dia inteiro. Não tem bons trades o dia inteiro. A gente só faz trade quando o contexto nos favorece. Sem contexto, realizar trade? Não. Então você tem que tentar dar um jeito de formular contexto, de ver uma wedge, de ver um canal, de ver possibilidades. Beleza, pessoal? Então, a princípio era isso. Os dias, né, que eu for dar suporte lá no Telegram, né, que eu for mandar o contexto, que eu for mandar as ideias, como eu falei, eu vou tentar mandar uma movimentação um pouco mais clara. Para quê? Eu vou fazer isso? Para vocês observarem que o estudo deixa as coisas possíveis, tá? É para quem está meio fora de rumo no mercado, observar que mesmo em tempo real é possível você ter uma boa assertividade se você tiver conhecimento suficiente para isso, tá? Eu só vou dar suporte na parte da manhã, tá, pessoal, ali. Tem dia que eu consigo resolver meu dia rápido, tá? Eu tenho meus pontos ali, eu tenho meus valores a fazer, então eu vou estar operando também. Dias de lateralidade eu tenho mais dificuldade de conversar, tá? Porque o dia é mais rápido, né? Eu tenho que pegar uma reversão ali em cima da hora. E se eu ficar perdendo foco, né? Provavelmente eu vou perder aquela operação, tá? E dias de lateralidade normalmente eu vou ficar mais na minha, mas quando eu ver uma movimentação ali
mesmo que seja meio fora de horário ali, uma movimentação legal, eu vou mandar lá no Telegram, tá? Alguma coisa um pouco mais visual para mim, beleza? Às vezes eu encerro meu dia rápido, né? Hoje por volta das 10h30 mais ou menos eu já tinha conseguido fazer um valor bem bacana nessa movimentação. Tive a graça, né, de conseguir pegar a venda no dólar, ele pagou muito bem, né? A primeira barra já me deixou a ideia de que o preço ia descer bem mais. E ficou bem longe do meu ponto de entrada, né? Acabei nem fazendo parcial por conta disso, tá? O suporte ao grupo na parte da manhã, tá? O grupo não vai ser aberto, tá? Para ficar conversando, como eu falei. Eu particularmente não gosto de grupo. Eu tenho dificuldade até de ficar em grupo de família, né? Então, assim, não é algo que eu gosto de participar, tá? E eu acredito que se vocês ficarem também, né, só conversando no grupo, vocês também não vão crescer, porque vocês têm que ler, vocês têm que estudar, vocês têm que revisar. E o processo de aprendizagem é um processo solo, né, pessoal? Ninguém leu os livros para mim, sabe? Ninguém foi construindo passo a passo as coisas para mim. Eu fiz isso tudo sozinho, né? Dentro de quando a gente senta ali, coloca a cabeça no livro, né, e vai estudando, né, revisando, tentando entender, né? O Al fala muito, é bem complexa a leitura dos livros dele. Por quê? Porque ele fala muito sobre superação de máximo e mínimo, ele fala muito sobre interesse. E ele fala, e ele solta isso no livro ali de maneira bem espaçada, né? Isso é o que torna talvez um pouco mais complexa a leitura dele. E principalmente quando ele começa a falar demais, né, sobre, olha, ele vai ali naquela parte de discussão mais profunda, né? Ele fala, olha, o preço abriu no gap de alta, e aí você começa a ver máximas e mínimas, né, descendentes, né, entre as barras, né? Ele nem está falando de estrutura, ele está falando das barras mesmo. E aí você, às vezes, nem se liga, né, naquilo, né, o que é esse máximo e mínimo, né? Então você tem que ler aquilo ali de maneira atenta, né, tá? Os livros têm muito mais material que os vídeos, tá? Eu também fiz o curso grande. Se for para recomendar algo, eu recomendo que você estude os livros, tá? Com calma, porque você vai ganhar mais, tá? Tem mais, riqueza de detalhes, né? Eu já falei outra vez, beleza? Então, a ideia é essa, né? Que vocês consigam ter o vislumbre, né, de que o mercado pode te trazer isso daqui, tá? De maneira calma, de maneira sensata, com os pés no chão, tá? Sem atropelar passo. O mercado não é um caixa eletrônico, tá, pessoal? Cuidado com isso aqui. Apostar todas as fichas numa movimentação é errado, tá? Não façam isso daqui. Isso aqui é insano, sabe? Você não vai conseguir manter o stop, você não tem domínio sobre você mesmo, você vai perceber muitas coisas complexas, tá? Em você mesmo que às vezes você nunca percebeu, certo? Então, atue leve, né? Comece leve, entenda, né, que você está aprendendo e é sábio, né, ser mais cauteloso ali quando você não tem ainda grande compreensão daquilo, beleza? Para quem está começando, para quem já está há mais tempo também, tá? Porque às vezes a pessoa estudou várias outras coisas, do fluxo, eu também estudei fluxo, né? Mas hoje eu não uso, hoje eu vejo, como eu falei para vocês, né? Eu acompanho vários tempos e busco entender o interesse ali, barra a barra ali, do que está acontecendo, beleza? 3 a 5 trades por dia é mais do que o suficiente para você aprender a ser consistente. Trave a plataforma se você está começando. Se você tem pouca disciplina, trave a plataforma. Limite ali a 5 trades por dia. Não tem obrigação de achar 5 trades. Só faça os trades que fizerem sentido, tá? Se não fez sentido, não faça. Beleza? Então, acho que de hoje era isso. Tranquilo, pessoal? Então, quer participar do período, né? Serão, eu não coloquei aqui, né? Mas serão 30 dias, tá? De avaliação gratuita do Trade System, certo? Eu escutei ali, li alguns comentários, escutei não, né? Li alguns comentários ali de que as pessoas não costumam fazer isso aqui, né, pessoal? Eu faço isso primeiro porque eu confio, né? Eu tenho confiança no trabalho desenvolvido pelo tempo, né? Já que eu já venho utilizando isso daqui. Também confio, né, na minha leitura. Então eu faço as operações conforme aquilo que eu acredito, né? Quando eu consigo montar contexto. Então, se eu montei o contexto, eu faço. Dando certo ou dando errado, eu faço. Tá? Então, é isso. Vocês têm que chegar nesse ponto de disciplina, nesse ponto de confiança. Tá? Então, vai ficar aberto ali por 30 dias a quem fizer a inscrição dessa maneira. Vai lá no Instagram. Tá? O Serra, você que vê os vídeos aí de manhã, meu cara, e você sempre está vendo os vídeos. Para você, exceção, né? Você falou que não tem Instagram. Então deixa ali os seus dados ali no YouTube ali que eu pego ali tranquilo também, né? Você está aí acompanhando o canal já faz tempo também, então você também merece ali
a colaboração, beleza? Nome, e-mail, né, número de telefone com DDD, tá, pessoal? Tá? Aí depois eu vou mandar lá quando eu enviar no domingo. Quando que eu vou enviar, né? Vou enviar no domingo para todo mundo, né? Vai ficar mais fácil ali. Eu já crio só uma planilhinha ali, consigo fazer isso de uma vez só, tá? E aí vocês fazem a instalação ali e façam backtest, né? Aproveite ali o domingo para fazer um pouco de backtest, para fazer um pouco de replay de mercado, para entender essa ideia de estrutura, né? De máximas e mínimas, mais altas ou mais baixas, tá? A questão de posicionamento de stop, né? Você tem que, às vezes, aguentar ali, colocar o stop correto, né? E não mexer nele, tá? Quando mudou um pouco as coisas, já que é um trade system de tendência, né? A gente olha muito a ideia de estar a favor das estruturas, tá, pessoal? E aí, às vezes, a gente tem dúvida de quando entrar. Você pode entrar agora, depois de um gatilho, beleza? Então, como eu falei, né, eu vou fazer o possível ali para que vocês consigam, né, ter algum tipo de lucratividade, mas isso vai depender da disciplina de vocês, né, de entrar no momento correto, de manter o stop no local correto e também, né, de não ter aquela ganância exagerada, né? Hoje eu vou fazer 2.000 pontos com trade. Isso é complicado, né, pessoal? Tem dia que dá, mas não é algo fácil, né, de acontecer. Precisa de um dia de super tendência, né, bacana para isso. Beleza? Então, boa noite, né? E se gostou, curta, compartilha, né? Assim você retribui, né, essa ideia, né, de a gente estar passando aqui conhecimento gratuito aqui para vocês dia a dia, tentando somar, né, de alguma maneira aí para vocês. Então, quando você curte, né, e comenta ali, você também nos ajuda, né, com a ferramenta do YouTube a divulgar para mais pessoas. Beleza, pessoal? Então, valeu, um abraço, uma boa noite, bons trades amanhã.